Olá, hoje eu estou aqui nesse museu belíssimo, Museu do Amanhã, que tem uma proposta muito diferente da maioria dos museus, que é pensar o futuro e não se conectar ao passado. O Museu do Amanhã tem uma experiência incrível, porque ele leva a gente a pensar de onde que a gente vem, né? Ele começa lá no cosmos, né? Leva a gente para as estrelas e leva a gente a refletir para onde que a gente vai, né? Qual é o amanhã, onde que nós estamos e para onde nós vamos. Então, assim, essa exposição principal que fica no segundo andar, cada pessoa que vai no museu tem uma experiência única. E as reflexões assim que me trouxeram, né, o Museu do Amanhã, foram muito o que permeia o ser humano, né. A arte, tudo que está ali dentro do museu, a gente construiu através do pensamento humano, né. Então o museu, a arte, ela é algo humano, né, demasiadamente humano. E é lógico que ele leva a gente a pensar no futuro e para onde a gente está indo, né. E nesse momento a gente passou pela COP, né, e é claro que eu, com o meu pensamento, penso muito em ecologia. E eu queria trazer para vocês a ideia da ecologia mental. A ecologia mental foi uma ideia que me foi apresentada por um pensador que se chama Félix Guattari, e ela assim, o que que acontece, né, e talvez o que mais me incomoda no momento atual é observar que o pensamento com relação à ecologia é que está criando a realidade atual, ou seja, tudo está pautado, né, em como a crise que nós vivemos ambiental, ela está vinculada a toda a realidade social e as limitações cognitivas que nós temos com relação a esse entendimento. Temos lacunas de conhecimento, né. Então, quanto mais você estuda, quanto mais a gente vai conhecendo as coisas, melhor a gente entende quais são as nossas próprias lacunas de conhecimento, né. Ou seja, é um paradigma, né, quanto mais você estuda, mais você entende as suas ausências de conhecimento, né, quais são as suas lacunas. E uma grande lacuna de conhecimento que a gente tem hoje é a lacuna do que um outro pensador vai chamar, o Howard Gardner, de inteligência naturalista. Ou seja, a inteligência naturalista é uma inteligência que entende como o funcionamento dos rios, uma pessoa que sabe manipular, cuidar de animais, entender o comportamento do animal, por exemplo, né. E é claro, pensar essa conexão de modo amplo, não somente através de um uso, né, de olhar para a natureza como um simples recurso. Então, nós tivemos todo esse evento da COP30 aqui no Brasil, né. Teve muita gente que conheceu pela primeira vez o que que é a COP30, né, muita gente nem sabia da existência desse evento que já ocorre, né, há 30 anos. E em meio a esse movimento, né, nós tivemos, acordos de exploração. Todas essas decisões são pautadas em uma grande lacuna de conhecimento com relação às relevâncias da inteligência naturalista. Nós temos, assim, muitas pessoas inclusive que negam, né, as crises ambientais, mas é uma realidade tão complexa. Eu vou mostrar aqui para vocês agora algumas imagens de uma pesquisa que está rolando agora. Eu vou deixar tudo que eu estou falando aqui disponível no link aqui na legenda desse vídeo, que são cientistas que estão com esse projeto na Amazônia, onde eles estão tentando identificar qual é o real impacto, né, da emissão de carbono para a floresta amazônica. A gente ainda não sabe, esse é um projeto que os estudos vão dar um resultado real, que vai realmente dar um parâmetro para a gente se basear nos próximos 10 anos, porque os ciclos da natureza, eles têm um tempo completamente divergente dos interesses humanos. Então, assim, eh, a macropolítica, ela é pautada basicamente em grandes lacunas de conhecimento e entendimento do funcionamento da natureza. Mas é claro que eu não quero promover uma ideia de fim de mundo, porque é exatamente disso que, a partir do momento que você começa a entender a sua ecologia mental, você tem que começar a criar um novo futuro, né? Criar novas ideias para a gente ter um novo futuro, né? Hoje em dia eu vejo muitos jovens simplesmente achando que o mundo vai acabar, e não é por aí. A vida é muito mais complexa. Uma das atitudes que eu acho muito interessante, que também segue o trabalho do Félix Guattari, são as micropolíticas. Ele estuda inicialmente o quanto a macropolítica ela se interfere num nível extremamente profundo dentro da vida das pessoas, e a gente está vivendo um momento onde isso fica muito claro, né. Isso pode impactar na vida familiar, até mesmo na vida sexual das pessoas, a relação da macropolítica interfere. Então, assim, ele vai direcionando para uma ação que é das micropolíticas. Na micropolítica, você concebe ela como muito mais norteadora e importante da sua ação. Ou seja, na micropolítica, o foco são nas relações sociais e nas relações do seu cotidiano, porque política vem da polis, e a polis é a sociedade, então como você se coloca dentro daquela polis. Então você valoriza as ações do seu entorno, você valoriza as necessidades do que você está vendo, e não fica completamente permeado e norteado por macro-ideias que fogem completamente a nosso alcance. Porque dentro da ideia das micropolíticas, cada um agindo, né, tentando preencher as lacunas de conhecimento e baseado, né, numa ação
lógico, ético-política, você vai mudando aquela realidade. Bem, essas foram, né, as reflexões que a visita no museu me trouxe. Então eu recomendo que você vá ao museu, é um museu incrível, com uma arquitetura belíssima, e possa lá também pensar, ter as suas próprias reflexões de onde que a gente vem e para onde que a gente vai.